keep sinking. Agora nós vamos para a prática do designer de sobrancelhas. Então eu vou fazer toda a marcação na sobrancelha dela. Primeiro eu vou higienizar a sobrancelha dela. Depois eu vou fazer a marcação de acordo com os pontos do rosto dela mesmo, como eu expliquei na aula teórica. E aí eu vou mostrar para ela o desenho, ela provando, a gente faz o designer de sobrancelhas dela. Como eu vou realizar nela o procedimento de designer com rena, é bom você sempre perguntar para a cliente se ela tá com base, tá com algum tipo de maquiagem, às vezes não dá para você visualizar. E se ela tiver, é bom você sempre higienizar antes, passar o sabonetinho na sobrancelha dela para poder higienizar melhor e depois vir com o álcool 70 com algodãozinho. Se ela não tiver com nada no rosto, na sobrancelha, pode vir diretamente com o álcool 70 com algodão. Ó, marcação do designer de sobrancelha, a gente vem aqui pelo meio da boca dela, que é o arco do cupido, meio do nariz, e eu vou fazer o meio da sobrancelha. Agora eu vou na abinha do nariz dela aqui, forço um pouquinho, sem machucar, tá, gente? Forço um pouquinho aqui pra pegar bem nesse ossinho. Levanta um pouquinho aqui, faço esse início da sobrancelha dela. Mesma coisa desse lado, tudo que eu faço de um lado eu tenho que replicar do outro. Agora eu puxo aqui, ó. Sempre linha reta. Com o olho fechado, você vai vir aqui no final do nariz, dessa abinha do nariz, final do olho dela. E vem aqui e faz o final da sobrancelha. Se você fizer dessa forma, você não precisa de saber se o rosto dela é um rosto redondo, se é um rosto oval, ficar gravando cada tipo de rosto e cada tipo de sobrancelha. Não tem necessidade disso. Você vai pegar pelos pontos da própria cliente, pelos traços que ela tem mesmo, seguindo o formato de sobrancelha dela e seguindo os pontos da própria pessoa. Fiz o ponto central, ponto inicial e ponto final. Agora eu vou medir quanto que tem a sobrancelha dela completa. A sobrancelha dela é uma sobrancelha de 6 centímetros. Marquei o lado de cá. Só replico pra cá. Aqui ela já tem um ponto de arqueamento. Então, quando a cliente já tem um ponto de arqueamento na sobrancelha, a gente segue o ponto de arqueamento que a pessoa já tem. A gente só confere se ele tá certinho um lado e o outro. Se ela não tiver um ponto de arqueamento, o que a gente faz? A gente pega esses 6 centímetros que ela tem aqui de sobrancelha. A gente vai pegar os 6 centímetros de sobrancelha que ela tem, a gente vai dividir por 100 e vai multiplicar por 65. 65% é o tamanho do corpo da sobrancelha dela, que é até onde vem o ponto de arqueamento. O restante é a cauda. Essa é a medida da sobrancelha dela, do início até o ponto de arqueamento. Então, a gente vai fazer essa conferência aqui agora, tá? Então, 3,9 o tamanho até o ponto de arqueamento. Vendo que o dela tá dando um pouquinho pra lá? Dos dois lados, tá dando um pouquinho pra lá. O que eu vou fazer? Eu não vou seguir essa medida que eu fiz. O que eu vou fazer? Eu vou seguir o ponto de arqueamento dela mesmo, porque ela já tem esse ponto, então eu não mudo ele. Então, se a cliente já tem um ponto de arqueamento, você vai seguir ele. Se ela não tiver, você faz esse cálculo.
que no dela tá dando 3,55. A gente não muda a estrutura do que a cliente já tem. A gente só melhora o que ela tem. Então, tudo que eu faço de um lado, eu replico para o outro lado. Beleza, agora eu já fiz ponto central, ponto inicial, ponto final e o ponto de arqueamento dela. Agora eu venho com a linha. Essa é a medida da linha. É mais ou menos o dobro do tamanho do rosto da cliente, para você conseguir manusear direitinho. Essa aqui é branca e eu passo ela no lápis preto. Agora eu venho olhando por cima, sempre com a pessoa com o olho fechado. Venho olhando por cima. Onde tá aqui o último pelinho dela, de um lado e do outro, a gente sempre harmoniza os dois lados. Então, onde está o último pelinho dela desse lado aqui, eu vou harmonizar com esse lado. Esse vai ser o início da sobrancelha dela. Sempre pega o seu olho e olha toda a extensão do rosto dela para ver se essa linha tá posicionada corretamente. Fiz a marcação de baixo, agora de cima é a mesma coisa. Esse lado da sobrancelha dela aqui, ó, dá pra gente ver que ele é um pouco mais alto do que esse lado aqui, ó. Assim como a sobrancelha dela também desse lado aqui é um pouco mais baixa e dessa aqui é um pouco mais alta. Então, a gente vai harmonizar isso. A gente vem aqui, esse pelinho dela a gente vai só cortar, a gente não tira ele. Então, eu venho seguindo essa sobrancelha. Prontinho. Agora eu venho com essa linha aqui nesse ponto central, subo ela um pouquinho, porque ela vai me dar referência aqui nas ligações. Agora eu vou ligar todos os pontos que eu fiz. E esse ponto. Vou ligar agora o meio com o final da sobrancelha dela. Sempre aproveite o máximo de pelo que a cliente tem, sem afinar a sobrancelha demais. Mesma coisa desse lado. Esse é o lado mais baixo dela. Ligo o ponto do meio até o ponto final. Para conferir se esse lado e o lado de cá ficaram na mesma altura, para que essa sobrancelha não fique uma mais caída e uma mais levantada, você vai sempre pegar os pontos do rosto da cliente. Então, quando você for fazer esse ponto daqui, ó, o seu olho, ele tem que estar amplo em todo o rosto da cliente. E aí, quando você for fazer essa marcação, você vai verificar aqui, ó, a direção que ele tá indo, que esse pontinho tá indo. Então, a gente vem bem aqui, ó, no tragus da cliente, que é aqui, ó, nesse pontinho aqui da sobrancelha, ó. Então, é onde a linha tá indo. Da mesma forma, eu faço desse lado. Confiro o pontinho indo até o tragus, o meio do tragus dessa cliente. Tem algumas pessoas que vai ficar um pouco abaixo do tragus, tem algumas pessoas que vai ficar acima do tragus, não tem problema, os dois lados tem que ficar iguais, tá? Agora a gente vai fazer a parte de baixo. A maior dificuldade das pessoas, às vezes, em fazer com a linha na parte de baixo, é porque a parte de cima ela é mais retinha. E a parte de baixo, ela é mais molinha e tem umas ondinhas. Então, tem gente que tem mais dificuldade. Para essas pessoas que têm essa dificuldade, a gente tem uma outra forma de fazer essa marcação de baixo para que não tenha erro nenhum. Vou fazer a conferência dos dois lados aqui.
Essa sobrancelha precisa estar na mesma altura do que essa. Pronto, está na mesma altura. Aqui, o ponto de arqueamento, a gente pode deixar na mesma altura que o início, ou a gente pode elevar um pouquinho a mais do que o início. Então, assim, ou é na mesma altura que o início, ou um pouquinho menos que o início. Nunca pode ser mais do que o início, senão ela fica desproporcional. O início vai ficar grosso, se eu deixar aqui mais largo, ele vai ficar mais grosso do que o início. E a intenção é dar proporção para essa sobrancelha. Então, eu inicio ela bem grossinha, venho afinando levemente aqui, acompanhando esses pelinhos da cliente mesmo. Dou uma leve afinadinha aqui. Eu vou pegar um fiozinho dela a menos, ó. Mesma medida desse lado, eu trago para esse lado. Agora eu vou ligar o ponto. Ao invés de eu ligar com a linha, que às vezes as pessoas têm dificuldade, eu venho com a régua, seguro nesse ponto inicial. Coloco ela até o ponto que eu fiz de marcação. E faço uma linha. Dessa forma não tem erro. Se der alguma barriguinha, depois a gente conserta antes de fazer o design. Você vê que não tem erro, ela tá certinha, proporcional. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Ponto final, encaixa nesse pontinho aqui do meio que fizemos e só fazer a ligação. A mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do lado de cá. É só ligar os pontos. Pronto, estamos com as duas sobrancelhas desenhadas. Agora a gente vem aqui, ó, só arredondando esse ponto de arqueamento dela. Ela ficou com esse chapéuzinho aqui, porque eu fiz as ligações. A gente arredonda, a mesma coisa desse lado. Pronto. Agora eu vou fazer toda a limpeza de fora dessa caixinha para poder mostrar para a cliente. Se você mostrar para o cliente o desenho sem fazer essa limpeza, ela não vai entender nada. Na verdade, ela vai acabar assustando com questão de marcação aqui. Então, limpa essa marcação e mostra para o cliente o desenho que você realizou. Quando você faz esse desenho no designer de sobrancelhas, a pessoa ela fica mais confiante, porque ela consegue ver exatamente os pelos que você vai tirar. E que você não vai afinar demais a sobrancelha dela, que você não vai fazer nada que está fora daquele desenho que você mostrou para ela. Então ela vai ficar mais tranquila, já vai saber como que vai ficar mais ou menos o resultado.
fazer a limpeza dessa marcação, eu utilizo um palitinho, passo um algodãozinho bem fininho para a pontinha dele ficar bem fina, molho ele num pouquinho de álcool e venho fazendo essa limpeza. Se ficar muito sujo, aí você pega um outro algodãozinho para você continuar limpando. Agora o desenho já está finalizado. Agora é a hora que você vai mostrar para sua cliente o desenho que você fez, para ver se está de acordo com o que ela deseja, para a gente realizar o procedimento de epilação nas sobrancelhas dela. Aqui, Ingrid. Olha se é isso mesmo, se você quer que mude alguma coisa. Tá bem proporcional ao seu rosto mesmo. Tudo que tá fora do desenho é o que a gente vai tirar, tá bom? A sobrancelha dessa cliente é uma sobrancelha com uma estrutura mais grossa mesmo. Então a gente não muda essa estrutura da sobrancelha dela. A gente deixa ela nessa estrutura mais grossa mesmo. Mas a gente faz um bom desenho mesmo. Um desenho específico para esse rosto, para esses traços de sobrancelha.